Boa noite, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Eu vou escrever aqui o nome da obra que a gente vai apresentar, vai falar sobre ela hoje e a gente dá sequência. Por favor, vão me avisando aí se está tudo bem, se vocês estão me vendo bem, porque o sinal de internet aqui hoje não está dos melhores. Não gostaria de correr o risco de perdê-los no meio do caminho. Tudo ok? Obrigado, Valéria. Já estou escrevendo aqui, tá, pessoal? Para a gente poder ter o registro, para aqueles que porventura chegarem atrasados, saibam sobre o que estamos tratando. Boa noite para aqueles que chegaram. Deixa eu ver aí quem entrou. Boa noite, Juliana. Diego, boa noite. Olá, Pamela, que prazer, que honra enorme tê-la por aqui. Eu te respondi hoje o seu áudio, depois dá uma olhadinha lá, a gente vai conversando. Olá, Diego, tudo bem? Acho que eu tinha... Oi, Fernando, saudade de você, cara. A gente vai ficando viciado no 6. Muito bem, quanta gente já, vamos lá. Olá, olá, olá. Oi, Manuela, que saudade também, precisamos conversar mais. Rafaela, boa noite. Ok, pronto, vamos lá. Bem-vindos para mais uma live literária. Hoje eu vou falar deste livro que está aí, Além do Planeta Silencioso, cuja edição saiu pela editora Martins Fontes. Esse aqui é o primeiro livro da chamada trilogia cósmica do C.S. Lewis. É uma obra não muito conhecida, né? Uma trilogia não muito conhecida. Ele ficou bastante conhecido pelas Crônicas de Nárnia, e, no entanto, tem essa obra aqui que segue, né, um esquema muito parecido com o esquema das Crônicas de Nárnia, no sentido de ser um texto de ficção, uma literatura fantástica, né, que traz aí tem uma motivação muito semelhante à motivação que o levou a produzir as Crônicas de Nárnia. Boa noite, mãe, vi que a senhora chegou aí agora. Muito bem, o C.S. Lewis ele dispensa grandes apresentações. Eu já tive uma live na qual eu tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre ele. Na verdade, naquela live eu falei mais sobre a esposa dele do que sobre ele propriamente dito. Mas o Lewis é um escritor inglês do século passado, um grande amigo do Tolkien, personalidade, aliás, que é referida nesta obra aqui. Vocês verão logo mais, né, dizer quem é a referência, né, a quem o Lewis faz referência, né, como ele faz referência ao Tolkien neste livro. Eu vou falar muito rapidamente, antes de tratar deste livro, mas para que vocês tenham alguns elementos. Não sei quantos já conhecem a obra, se alguém já tiver tido contato, né, com a trilogia cósmica. Peço, aliás, até que comentem aí, para que eu possa também ter aí algum parâmetro para verificar o quanto vocês conhecem do texto e a gente possa conversar um pouco mais livremente. A trilogia cósmica é uma obra do Lewis que, tal como as Crônicas de Nárnia, é motivada fundamentalmente pela história da salvação, né? Então, ele, na verdade, ele se vale, né, de alguns recursos metafóricos e de alguns recursos, né, literários, no caso desta trilogia aqui, né, de ficção científica, para, em alguma medida, trazer à tona, né, temas que lhes eram muito caros, né? A gente sabe que o Lewis era um grande apologeta, no fundo, a sua grande contribuição, para além, evidentemente, de toda a contribuição literária. Quem sou eu aqui para fazer? Oi, Hanna! Boa noite! Tudo bem, comadre? Comadre e afilhada. Espero que esteja bem. Desculpa, mas eu não podia não cumprimentar. Mas eu estava dizendo que a grande contribuição, certamente, da obra do Lewis é justamente toda a sua preocupação, né, com uma apresentação, digamos assim, do corpo doutrinário, né, do cristianismo, né? Então a gente pode classificá-lo de fato como um grande apologeta, digamos assim.
E esta obra, né, a trilogia cósmica, ela tem essa mesma pretensão, valendo-se aqui de um recurso distinto daquele recurso usado nas Crônicas de Nárnia, e aqui ele faz uma história que é uma ficção científica. Para que a gente possa entender um pouco mais, eu vou rapidamente aqui fazer um pequeno apanhado geral de todo o contexto no qual está, né, fundamentada a história, né, que está em jogo aqui nessa trilogia cósmica. Vou trazer alguns glossários, tá? Porque o Lewis aqui, como bom amigo do Tolkien que era, um filólogo importante como era o Tolkien, ele acaba fazendo uso também de alguns recursos linguísticos, criando uma língua, tá? Uma língua que eu vou me arriscar a dizer, né, que língua era essa? A língua se chamava Hlab Eribol Ef Kordi, que é o chamado solar antigo. Não sou versado em Hlab Eribol Ef Kordi, mas essa era a língua, né, que está em jogo aqui, tal como, né, o Tolkien também tem, né, algumas línguas que vão aparecendo lá no Senhor dos Anéis, e que a gente sabe que são todas línguas que têm uma estrutura gramatical bem construída, porque o Tolkien era um filólogo e ele soube ir desenhando muito bem aqui um contexto linguístico adequado. O Lewis fez alguma coisa parecida, evidentemente numa escala muito mais reduzida do que aquela que o Tolkien fez, mas ele fez isso na obra dele. Então eu vou fazer um pequeno glossário muito rápido aqui para vocês nessa contextualização. Então vou passar rápido por isso, para depois me concentrar em um aspecto dessa obra que eu acho que é interessante e que dentro do contexto das lives literárias pode ser útil para a gente, tá? Lembrando sempre que a live literária tem, né, a função de oferecer para todos aqui que estão escutando, né, os espectadores, oferecer alguns recursos de formação do imaginário que os permita entender um pouco mais os seus próprios, né, sofrimentos. Olá, tudo bem, Bruno? Então vamos lá. Qual é o contexto que está em jogo aqui? O contexto, vamos voltar bem atrás, né? A história se passa no planeta Terra, na modernidade, século XX, nada de novo, nada de estranho, não tem nenhuma, não é nenhuma distopia, não fala de mundos futuros, nada do gênero, fala de um momento muito contemporâneo, né, do Lewis, naquele momento em que ele escreve a obra, mas tem um contexto prévio que nos interessa. E este contexto diz mais ou menos o seguinte: olha, essa é uma ficção científica e tem por trás dessa ficção científica uma certa cosmogonia, né? O Lewis descreve um certo jeito de se pensar a constituição do universo. E segundo a cosmogonia, né, presente nesse texto, a gente poderia dizer que o universo foi criado por Deus, né, que no livro, na trilogia é conhecida como O Um, né? Existe O Um, o velho Um, né? Existe o Maleldil, e existe o terceiro Um, né? Então, para dizer, na verdade, na mesma perspectiva do cristianismo, né, de uma ideia mesmo de um Deus trinitário, tá? Então, ele é o um, mas é um dividido em três, né? O velho um, o Maleldil e o terceiro um. Tá? Esse Deus cria o universo que basicamente é constituído daquilo que é chamado de campo de Arbol, tá? O que é o campo de Arbol? O campo de Arbol é nada mais, nada menos do que o sistema solar. E o sistema solar é formado, portanto, né, por um conjunto de planetas e que ele os denomina todos, né, de forma diferente daquela com a qual a gente normalmente conhece os planetas. Então você tem Arbol, que é o Sol, você tem na sequência, né, Viritribia, que é Mercúrio, em seguida vem Perelandra, que é Vênus, depois vem Tulcandra, que é o planeta Terra, que tem ao seu redor a Sulva, que é a Lua. Você tem Malacandra, que é o seguinte planeta, que é o planeta Marte. Você tem Glumdandra, que é Júpiter. Você tem Lurga, que é Saturno. E Neruval, que se supõe que seja nada mais, nada menos do que Urano. A gente poderia tranquilamente terminar a descrição, né, do campo de Arbol em Lurga, Saturno, porque o Lewis menciona, né, Neruval, mas não menciona como parte do campo de Arbol.
E faz muito mais sentido, na verdade, né, terminar em Saturno, efetivamente, porque assim a gente tem, inclusive, um certo simbolismo, né, que é muito conhecido da astrologia, né, que são os 7 primeiros planetas, né, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, a Terra não entra na jogada aqui, né, nas descrições que se fazem normalmente na astrologia, mas depois tem Marte, Júpiter e Saturno, né? Então esse conjunto de planetas que estão presentes quando a gente está falando aí, né, da astrologia. Então não quero entrar aqui em muitos mais detalhes sobre isso. Cada planeta, quando é criado, ele é dotado de animais, são chamados de fato de animais, e de Hnaus. Os Hnaus são seres dotados de inteligência, tá? No caso de Tulcandra, né, que significa, na verdade, planeta silencioso, daí o nome deste livro, Além do Planeta Silencioso, Andra, em Hlab Eribol Efkordi, significa terra, né, terra no sentido de terra mesmo, né, não planeta Terra, e Tulk significa silencioso, né? Então Tulcandra é nada mais nada menos do que o planeta silencioso. Em Tulcandra, os Hnaus, né, os Hnau são nada mais nada menos do que o homem e a mulher, tá? Para além dos animais, dos Hnaus, existem também os chamados Eudila. Eudila poderia ser descrito, né, dentro da perspectiva judaico-cristã como os anjos, tá? Então são seres que não são dotados de materialidade e que, no entanto, são seres que protegem, né, e que são auxiliares dos chamados Oyeresu, né? Oyeresu é plural, assim como Eldila é plural. Oyeresu é plural de Oyarsa e Eldila é plural de Eldil. Os Oyeresu, cada planeta possui um Oyeresu, um Oyarsa, né? O que, na verdade, a gente poderia muito facilmente fazer paralelo com os deuses gregos, né? Então você tem Júpiter, né, que na verdade nada mais nada menos, os deuses gregos e os romanos, né? Júpiter na mitologia grega, né, que é Zeus, se eu não estou enganado, e assim a gente, Marte, que aí eu não vou lembrar mais, enfim, né, detalhes que agora minha memória não me permite lembrar. Mas o fato é que, né, esses Oyeresu, né, cada planeta tem o seu Oyarsa, que é uma espécie de espírito puro que, em alguma medida, sustenta a missão do planeta. Cada planeta tem uma missão, tá? E esse Oyarsa, ele é o responsável por sustentar essa missão. E os Eudila são aqueles que apoiam, né, o Oyarsa na tarefa, né, de levar a termo a missão do planeta, tá? E os Hnau e os animais estão lá, né, lançados no planeta, fazendo parte desse processo inteiro aí, de cumprimento dessa missão. O que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, um detalhe importantíssimo, para eu já falo do Além do Planeta Silencioso, já começo a tratar um pouco melhor dele, é que tão logo, né, o campo de Arbol foi criado, Tulcandra, com o seu Oyarsa, passou por um processo de declínio, um processo de queda, né? Vamos dizer mais claramente, passou por uma queda. Uma queda que, na verdade, ocorreu por culpa do Oyarsa de Tulcandra. O Oyarsa de Tulcandra decaiu e, com isto, a missão, né, de Tulcandra se perde, né? E Tulcandra, portanto, ele se torna silencioso, muito porque uma das consequências da queda de Tulcandra é que os Hnau de Tulcandra não falam mais o Hlab Eribol Efkordi. Eles passam a falar uma língua que não é mais a língua, né, a língua solar antigo, né? Enquanto que em todos os outros planetas do campo de Arbol se fala, né, o Hlab Eribol Efkordi, tá? Essa é uma consequência, mas não é a consequência mais importante, porque a consequência mais importante disso é que os Hnau de Tulcandra, a partir do momento em que o Oyarsa de Tulcandra cai,
eles passam a se considerar pequenos deuses e uns aos outros começam a derramar o ru uns dos outros. Tá? O que é o ru? O ru é o sangue. Né? Derramar sangue na trilogia é um sinal de decadência importantíssimo. Né? E que, no final das contas, o que o Lewis está falando para a gente é nada mais, nada menos do que a experiência do pecado original ocorrida, né? Lá com Adão e Eva. Esse derramamento de sangue, né? Que, na verdade, também, se a gente pensa no contexto em que foi escrita a obra, tem muito que ver com, né, todas as guerras que passaram a estourar, né, em Tulcandra, e o momento em que o Lewis escreve é justamente aí, né, nesse período que deixou marcas terríveis na história do Ocidente, que são as duas guerras mundiais. Bom, esse é um pouco o contexto, eu não quero falar mais do que isso. Um último detalhe muito importante é que após a decadência, né, após a queda do Yarsa de Tulcandra e de toda a perda, né, e de toda a queda do gênero humano, né, dos Rinaldi de Tulcandra, um pouco depois, né, o Deus que criou todo o universo, decide que a segunda pessoa, né, do deveria se encarnar entre os Rinaldi de Tulcandra, para salvar os Rinal de Tulcandra. E neste momento ele passa, né, a ser conhecido no campo de Arbol como o Maleldil. Tá? O Maleldil poderia ser traduzido como o Eldil, né, o espírito puro, o espírito perfeito. Né? O espírito perfeito que se encarna, né, em Tulcandra. Então este aqui é o contexto. Então vem muito a propósito, inclusive, né, a ideia de trazer para vocês o Além do Campo, o Além do Planeta Silencioso. Mais do que isso, já respondendo ao Bruno aqui, né, trazer toda a trilogia. Não sei se trarei a trilogia na sequência, tá? Então fiquem atentos que eu vou trazer sim todos os demais livros da trilogia, mas vem muito a propósito em vista justamente, né, da proximidade, né, desse período que a gente está vivendo, que é o período do Advento, a proximidade do Natal, tá? Que é justamente, né, uma festa que poderia ser caracterizada, né, cujo sentido, né, profundo, verdadeiro, é justamente a memória da encarnação. Ponto. Chega, 18 minutos de apresentação do contexto, era para vocês terem uma ideia, fica aqui, né, mais uma provocação, né, do que qualquer outra coisa, para que depois vocês possam ter aí a oportunidade de ir consumindo o restante do livro, que é muito legal, é uma leitura, para quem gosta de literatura de ficção científica, vai gostar muito mesmo, né? E para além de tudo, para aqueles que têm aí interesse nessa perspectiva apologética, né, da obra do Lewis, certamente vai tirar um amplo proveito do texto. Muito bem, vamos falar então agora deste livro aqui. Este livro começa descrevendo uma situação que é a seguinte: o personagem principal do livro, que é o Dr. Elvin Ransom, ele é um professor de filologia na Universidade de Cambridge, e ele está de férias, né, no interior da Inglaterra, procurando uma pousada, né? O dia tinha declinado já, e ele está procurando uma pousada para ele poder passar a noite, né? Então assim começa, esse é o contexto inicial, o primeiro capítulo. Os primeiros capítulos aí tratam da contextualização deste cenário. O Ransom, nome que significa exatamente redenção. Anotem isto, porque este nome vai ser importante para que vocês entendam, inclusive, a sequência, né, da obra. Os dois livros na sequência são livros nos quais vai se evidenciando cada vez mais o papel do Dr. Elvin Ransom na história. Depois eu não quero entrar aqui, não quero dar nenhum spoiler para vocês. Mas ele então está nessa busca, né, nessa busca de uma pousada, e no meio da estrada ele encontra uma pessoa pedindo ajuda para ele. Ele fica ali movido e resolve ir à procura, né, dessa pessoa. É uma pessoa que está falando não quero entrar em detalhes, né, que ela percebeu, o filho dela, não me lembro mais agora do detalhe, não voltava para casa, então ele vai à procura dessa pessoa, né, do filho dessa moça. E quando ele então
cai numa casa e vê uma briga dentro dessa casa, bate na porta, tenta intervir, e ele descobre que quem está dentro dessa casa é um ex-colega dele de universidade, o Dr. Weston. E ele está junto com um amigo, né, do Dr. Weston, que é o Sr. Dick Devine, né? Eu estou aqui falando em português mesmo, tá? Não sei se diz assim, mas fica dessa forma mesmo. Bom, como ele precisava de um pouso naquela noite, ele acaba ficando ali, é convidado para tomar um drink e tal, e ele toma um drink e percebe então que ele havia sido dopado, né? Ele toma o drink e ele percebe então que ele começa a ficar mal e acaba desmaiando, né? E é dopado. E ao ser dopado, né, Weston e Devine colocam-no junto com eles dois, eles três, né? Os dois colocam numa nave espacial e então inicia-se uma viagem para Malacandra. Tá? Malacandra, como eu disse lá no início, é o planeta Marte, tá? Tal como é conhecido na língua do solar antigo. Essa viagem é uma viagem que dura um pouco mais de um mês, tá, dentro da nave. O Ransom fica desacordado por um tempo, ele finalmente se levanta ele consegue acordar, desperta, e ao despertar ele escuta uma conversa entre Weston e Devine, que em linhas gerais, né, desenhava um cenário que o assusta muito. Qual era esse cenário? A ideia era que Weston e Devine estavam levando o Ransom para Malacandra para entregá-lo aos Ceroni, seres que eles descrevem, né, na conversa como seres muito malvados, né, que poderiam então sacrificar, né, o Ransom em troca de riquezas que Weston e Devine queriam levar para o planeta Terra, além de um desejo dos dois de conquistar um novo mundo, a fim de ter ali uma possibilidade a mais para os terráqueos, né, para os Rnal de Tulcandra. Essa conversa assusta muito o Ransom. O Ransom então decide que tão logo eles pousassem em Malacandra, ele iria dar um jeito de fugir. E para isso então ele se mune de uma faca, né, e se prepara para o pouso. Eles pousam em Malacandra. Isso aqui nós estamos falando então, né, do primeiro até o 8º capítulo, todo esse contexto que eu acabei de dizer para vocês. Eles no capítulo 8º é quando eles finalmente pousam em Malacandra, tá? Ao pousar em Malacandra, Ransom consegue fugir, mas ele está muito enfraquecido pelo mês que ele passou na nave, sem nenhum movimento, etc. Então ele não consegue empreender uma fuga, né, que permite a ele, né, o se afastar de forma segura dos dois, do Weston e do Devine. E nessa fuga ele está sempre aterrorizado pela imagem do Ceroni. Ceroni é plural de Sorn. Tá? Sorn são seres muito altos, né, são descritos como seres muito altos e magros, né, que habitam o planeta Malacandra. Essa imagem, né, que se cria... inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho hoje, né, essa é uma live em que a gente pode mostrar. Olha que legal, eu selecionei aqui para vocês, ó. Este aqui, né, é um Ceroni, tá? Deixo ele aí um tempinho para vocês e volto aqui, depois eu vou mostrar os outros dois seres que estão descritos, tá? O Ceroni é esse ser muito alto, né? Essa aí é uma imagem que descreve mais ou menos o tamanho, compara-o ao tamanho do Rnal de Tulcandra, né? O próprio Ransom. Bom, essa imagem, né, do Sorn na cabeça do Ransom faz com que ele fuja, empreenda uma fuga por muitos dias, até que ele se depara com outros seres, os chamados Rossa. Os Rossa é o plural dos Ross, né? Os Rossa são estes serezinhos aqui, vamos lá, amplio para vocês. São estes seres que têm o aspecto de uma lontra, né? São da altura de uma pessoa, têm o aspecto de uma lontra, e são eles, tal como o Sorn, né? o Ceroni, eles são dotados de inteligência, tá?
Volto para nós aqui, né? Então já temos aqui 2 seres importantes do planeta Marte, todos 2 são Rnal, portanto são seres dotados de inteligência. Há no planeta Marte também animais que não são dotados de inteligência, né? Animais que são desde mansos até perigosos, tá? Ele encontra então os Rossa e vive então com os Rossa por muito tempo, né? Não se tem uma ideia clara de quanto é este tempo, mas é tempo suficiente para que Ransom aprenda a língua, né? O Hlab Erebol F. Cordi, que é dominado pelos Rossa, que tem, entre outras características, né, a função justamente de preservação da língua, né, do Hlab Erebol F. Cordi, e fazem isto por via da poesia, né? Eles são grandes poetas, né? E cantam, né, a história do campo de Arbol, né? Então eles têm essa grande função. Eles passam, né, então o capítulo 9 ao 12 é a descrição do período que Ransom passa com os Rossa, tá? Então não vou entrar aqui em detalhes, avanço porque eu quero chegar lá no ponto que eu gostaria de valorizar aqui para vocês, tá? Alguém perguntou se essas imagens tem. Não tem, tá? Essas imagens eu encontrei na internet, então não tem no livro. Na edição brasileira eu não encontrei nenhuma edição que tivesse alguma imagem, né? Não tem imagem alguma no fim das contas. Bom, lá no capítulo 13, então, acontece algo que aqui eu já começo, né, a ler para vocês alguns trechinhos, tá? Então eu deixei todo esse contexto porque agora aqui a gente vai começar a entender algumas coisas. Eu vou ler 3 trechinhos aqui para vocês do livro. Então, como é um livro, né, é um livro que conta uma história completa, né? Aqui eu vou pegar trechos porque eu quero valorizar aquilo que eu disse para vocês no story, né, convidando-os para estar aqui hoje, que é a ideia de como a gente pode fazer más escolhas, tá? Então eu queria pegar 3 trechos que contam um pouquinho essa ideia, né, falam um pouquinho dessa ideia de escolha e, portanto, permitem a gente formar um imaginário adequado acerca do como escolher, o que significa escolher, o que está em jogo na escolha. Para além, evidentemente, né, do que está em jogo quando a gente vai pensando nesses Rnal, né, em todo esse contexto linguístico, isso tudo já é bastante... ajuda a gente a pensar, né, outras vidas, outras formas de conceber a própria vida, tá? E muito interessante porque os seres, né, os Rnal de Malacandra, cada um deles tem uma função, né, na história de Malacandra, né? Eu acabei de falar para vocês que os Rossa têm a função justamente de preservação da língua, eles são poetas, né? E agora eu vou falar desse detalhe aqui, que é o que acontece no capítulo 13. No capítulo 13, o Ransom é convidado para uma tradição dos Rossa, uma tradição muito importante, que é uma grande honraria ser convidado para essa tradição, que é caçar, né, uma criatura que é a única criatura perigosa do planeta, né? Então eles fazem, né, os Rossa fazem tradicionalmente essa caçada, né? A caçada deste animal, que é um animal que é uma mistura de tubarão e jacaré, tá? Agora eu não me lembro o nome desse animal. Um pouco antes, né, em outros momentos, o Ransom ele é convidado, né, a ir se encontrar com o Oyarsa de Malacandra, mas eles têm sempre muito medo do que poderia significar isto, e nesta caçada um Eudil, né, aborda, né, o barco onde o Ransom e o seu amigo Ryoi, né, que é o Ross, né, com o qual ele se torna... com o qual ele se aproxima, do qual ele se aproxima mais e que se torna seu amigo, um Eudil, né, portanto um mensageiro do Oyarsa de Malacandra, aborda o barco dos dois, né, e convida explicitamente o Ransom a ir encontrar o Oyarsa, né, e diz que se ele não o fizer, né, além de uma grande indignidade, ele estará desobedecendo, né, uma ordem que tem um caráter divino, né. E a partir desse momento, então, né, o Ransom passa a viver o drama, né, de ir ou não ir, né, encontrar o Oyarsa de Malacandra, com medo de ser, né, finalmente sacrificado, né, entre os seres que habitam Malacandra.
Bom, mas o Ross, né, amigo do Hanson, o convence e ele então, né, passa a empreender a viagem que o levará até os domínios do Oyarsa. E nessa viagem, eis que ele é justamente, né, acompanhado por um Sorn, né, que chama Ogras. Né? Esse Sorn que o acompanha faz com que ele se dê conta, né, de que, na verdade, né, os Ceroni não são, né, seres tão malvados quanto ele pensava. Pelo contrário, né, são seres que, tal como os Rossa, têm uma missão em Malacandra, e a missão dos Ceroni é justamente a preservação da sabedoria. Então são seres muito sábios que guardam, né, todos os saberes de Malacandra, todos os saberes de Campo de Arbola. Né? Eles têm bibliotecas, são professores natos, né? Ensinam os seus e ensinam todos os Rnal, né, de Malacandra. E aí então acontece um dos diálogos que eu gostaria de apontar aqui para vocês. Ainda tem um terceiro ser que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá, vou ler para vocês esse diálogo. Tá aqui, só estou retomando a página, tá, pessoal? Ah, tá aqui, eu peguei a página errada, é isso aqui. Então vou lá, é um trechinho pequeno de um diálogo que acontece, na verdade, o seguinte: o Hanson ele visita, né, uma biblioteca do Sorn, Algrai, né? Eu falei Algras, mas é Algrai. Ele visita essa biblioteca e lá ele vê algumas pessoas, né, em torno de um Sorn, e ele está ensinando. Ele descobre que aquilo ali eram alunos, né, em torno de um mestre. Ele começa a escutar e ele começa a abordar, né, esse Sorn, e nessa conversa entre os dois, né, os alunos do Sorn ficam espantados, e aí acontece, um trechinho pequenininho que eu queria ler para vocês porque é muito significativo. É que a gente já começa a falar, né, exatamente do tema que eu gostaria de abordar com vocês. Depois eu vou voltar um passo atrás aqui, porque tem um trecho muito bonito sobre o amor, e eu queria muito ler para vocês, e que também fala sobre a questão da escolha. Mas quero começar com isso e depois eu volto lá, que vai fazer sentido para vocês mais adequadamente. Então, vou ler a partir disso aqui. Desde o início, Hanson tinha decidido que seria totalmente franco, né, com o Sorn, pois agora achava que agir de outro modo, se agisse de outro modo, não seria Rnal, além de ser bastante infrutífero. Eles ficaram espantados com o que Hanson tinha para lhes contar sobre a história humana: guerra, escravidão e prostituição. E aí vem então, né, a primeira parte do diálogo. É porque eles não têm Oyarsa, disse um dos alunos. É porque cada um deles quer ser um pequeno Oyarsa, disse Algrai. Eles não podem deixar de agir assim, disse o velho Sorn, aquele que era o professor. É preciso que haja governo. No entanto, como podem as criaturas se governar a si mesmas? Os animais devem ser governados por Rnal, os Rnal por Eldila, e os Eldila por Maleldil. Essas criaturas não têm Eldila. São como quem tentasse se levantar puxando os próprios cabelos. Ou quem tentasse observar toda uma região estando no mesmo nível dela, como uma fêmea tentando procriar sozinha. Duas coisas a respeito do nosso... Isso aqui é o final da fala do velho Sorn. E agora vem... Duas coisas a respeito do nosso mundo ficaram gravadas, em especial, na mente deles. Uma era o extraordinário grau de nossa energia, que os problemas de... Uma era o extraordinário grau de nossa energia que os problemas de erguer e carregar coisas absorviam. O outro era o fato de termos apenas uma espécie de Rnal. Para eles, isso devia ter amplas consequências no estreitamento da nossa solidariedade e até mesmo do nosso pensamento. E, no entanto, não foi o que aconteceu. Enquanto que nos outros planetas todos do campo de Arbola havia mais de uma espécie de Rnal, ou seja, mais de uma espécie de seres inteligentes,
O planeta Terra, Tulcandra, era o único planeta no qual havia apenas uma espécie de rhinal. O que, na cabeça do Sorn, né, do Cerone, deveria significar justamente uma maior solidariedade entre os seres de Tulcandra. E o que não havia. Né? E Tulcandra era marcada justamente pela guerra, pela prostituição, né? e pela escravidão. Tá? O que já aponta para este detalhe importante, que é aquilo sobre o que eu falava, né, no story, convidando vocês para a nossa conversa, que era o fato de que há uma escolha que foi feita. Né? Os Rhinal de Tulcandra escolheram, né, um caminho que foi aquele caminho indicado pelo Oyarsa de Tulcandra, o Oyarsa que se perdeu, né? O Oyarsa que decaiu, né? Que na verdade é nada mais nada menos do que Lúcifer, né? Então essa é uma primeira coisa importante. A gente se perde, derrama-se sangue, a gente se perde como pessoa, na medida em que a gente estabelece entre nós alguma coisa que é menos fundamental do que a experiência de solidariedade que pode nos unir. Uma experiência de solidariedade que não é só uma experiência né, isso que a gente chama hoje, né, de uma suposta fraternité, né, como modelo francês de relação, né, mas a solidariedade entendida aqui exatamente como um amor, né, um amor que pode nos unir adequadamente. E aí agora vejam esse diálogo lá atrás, no capítulo 12, isso que eu li para vocês aqui, né, do capítulo 16 do texto, mas lá atrás, no capítulo 12, antes ainda, né, da caçada da qual o Hanson participou, há esse diálogo que é imprescindível e é uma marca perfeita daquilo que eu mais gostaria, né, que vocês entendessem. Escutem esse diálogo, que é um diálogo entre Rhioi, né, o Ross, amigo, né, de Hanson, e o Hanson propriamente dito. Tá? É um diálogo, talvez seja o trecho mais longo que eu vou ler, dá uma página aqui, uma página e meia de diálogo. Tá? Então vou começar por aqui. Tá? Hanson considerou, né, porque eu vou começar por essa pergunta. Os Cerone sabem este tipo de coisa, mas por que haveríamos de ter mais filhotes? Começou o diálogo todo, né, justamente porque o Hanson se deu conta que entre os Roça havia normalmente, né, cada casal de Roça tinha 1 ou 2 filhotes no máximo. Tá? E o Hanson pergunta, mas por que você só tem um filhote, né, ou 2 filhotes? Por que vocês não procriam mais? Né? Por que vocês se restringem a isto? E aí, né, o Rhioi responde para ele que ele não sabe a resposta para isso, porque ele não é sábio, né? Ele só domina a língua, ele só domina a poesia, e que talvez os Cerone fossem capazes de responder essa pergunta tão difícil. E aí, né, o Hanson, por fim, vira para o Rhioi e fala: a procriação, olhem isto aqui, não é um prazer entre os Roça? E aí o Rhioi responde: um enorme prazer, homem. Né? Ele tratava, dizia que o Hanson era um homem. Né? O prazer é o que chamamos de amor. Guardem isso, porque aqui é muito importante. Esse é um diálogo dos mais bonitos que tem aqui, para além do diálogo final do Hanson com o Oyarsa de Malacandra, é um dos diálogos mais bonitos. E aí diz o Hanson: se uma coisa é um prazer, um homem quer repeti-la. Um Ross poderia também querer o prazer mais vezes do que o número de filhotes que pudessem ser alimentados. Rhioi levou muito tempo para entender o sentido desta pergunta. Você está querendo dizer, falou devagar, que um Ross poderia querer procriar outras vezes, e não somente em 1 ou 2 anos da vida? Isso. Mas por quê? Haveria ele de querer jantar o dia inteiro? Ou dormir depois de ter acordado? Não compreendo. Olhem que bacana essa lógica, né? Ora, janta-se todos os dias, disse o Hanson. Esse amor, pelo que você diz, acontece somente uma vez na vida do Ross. E aí diz o Rhioi: acontece uma só vez, mas ocupa sua vida inteira. Quando jovem,
ele precisa procurar a parceira. Depois, precisa cortejá-la. Em seguida, gera filhotes e os cria. Por fim, olhem isto, lembra-se de tudo isso, reduz a sua essência e transforma em poemas e sabedoria. E aí o Hanson pergunta, mas ele precisa se contentar com o prazer que está somente em sua lembrança? Diz o Ryoy, isso é o mesmo que dizer, minha comida, eu preciso contentar-me só em comer. Não estou entendendo, disse o Hanson. Disse o Ryoy, um prazer atinge sua plenitude somente quando é relembrado. Homem, você está falando como se o prazer fosse uma coisa e a lembrança outra. Tudo é uma coisa só. Os Cérone poderiam explicar melhor isso do que eu, mas não melhor do que eu poderia dizer num poema. O que você chama de lembrança é a última parte do prazer, como o Ka é a última parte do poema. Quando você e eu nos conhecemos, o encontro terminou bem rápido. Pessoal, escutem isso. Não foi nada. Agora, ele está crescendo à medida que nos lembramos dele, nos lembramos do encontro. Mesmo assim, sabemos muito pouco a respeito dele. O que ele vier a ser quando eu me lembrar dele, na hora da minha morte, o que ele operar em mim em todos os meus dias, até aquela hora, esse é o verdadeiro encontro. O outro é só o início. Você diz que há poetas no seu mundo. Eles não lhes ensinam isso? Eu diria sim, eles ensinam muito bem. Só que a gente não presta atenção. Não sei se vocês se deram conta, né, de como isso que, né, o Cérone, o Sorn, fala a respeito do que aconteceu com os Rinaldi de Tulcandra, que foi a perdição dos Rinaldi de Tulcandra. E o que foi a perdição dos Rinaldi de Tulcandra? Um monte de palavra difícil. A perdição deles foi exatamente eles terem querido, né, se tornar outros oieresu, né? Eles terem querido se tornar como deuses, eles terem querido, portanto, não mais se relacionar uns com os outros na perspectiva daquela solidariedade, na perspectiva deste amor, que é exatamente o que poderia sustentá-los. Pessoal, caramba, esse é um dos diálogos mais lindos que, né, eu já li na obra do Lewis, né? Porque o que ele está contando para a gente é que a experiência, né, do relacionamento com o outro, na perspectiva do amor, do prazer, é uma experiência que, tornada decisão, tornada escolha certa, vai se tornar também memória. Né? Ele usa a palavra lembrança aqui, né, mas a gente poderia usar este conceito fundamental que é memória. A memória daquele encontro, a memória do ocorrido, a memória do que me levou a me juntar, a me ligar a uma pessoa e que trouxe junto consigo o prazer, porque não tem jeito, a experiência de amor, por mais que ela seja entendida como decisão, como tantas vezes eu venho falando com vocês, a experiência do amor é uma experiência que traz junto consigo, né, o prazer, atrai os sentimentos, atrai também a experiência física do prazer, mas não termina aqui. O amor, né, ele começa no prazer e termina na memória, né? Quer dizer, ele abraça a memória. E olhem que coisa maravilhosa essa frase, né? Quando eu estiver morrendo, né, o que ele vier a ser quando eu me lembrar dele na hora da minha morte, ou seja, quando eu finalmente entrar para a eternidade, o que ele operar em mim em todos os meus dias, até aquela hora, esse é o verdadeiro encontro. Essa é a verdadeira decisão do amor. Essa é a única coisa que poderia salvar o homem da perdição, a qual o Oyarsa de Tulcandra
levou todo o gênero humano, né? Quer dizer, essa perdição que nos fez não mais espantosamente sermos capazes de nos relacionarmos uns com os outros na perspectiva do amor, tal como o Sorn, o velho Sorn de Tulkandra, de Malacandra, está contando para o Hanson aqui. Pessoal, isso aqui é maravilhoso. Eu poderia parar aqui, né, as menções todas que eu queria trazer do livro, mas eu quero terminar só contando uma última coisa importante, né? Que eu quero apresentar o terceiro Hrnal de Tulkandra para você, de Malacandra para vocês, e chegar à o último trechinho aqui de um diálogo maravilhoso, né, entre o Oyarsa de Malacandra e o Hanson. O que acontece então, né, é que nesse caminho, né, só para retomar aqui o fio da meada, né, o Sorn, né, o Olgrai, leva o Hanson, né, no caminho para encontrar com o Oyarsa. Num determinado momento, né, o Olgrai tem que deixar, né, o Hanson com um outro Hrnal de Malacandra, que são os Pfiftrigg. Os Pfiftrigg são seres que são estes serezinhos aqui, tá? Que são seres que, tal como cada um dos demais tem uma função, né, em Malacandra, os Rossa cuidam da palavra, cuidam do verbo, cuidam da poesia, o Sorn, né, o Seroni, desculpa, cuidam da sabedoria, né? Os Pfiftrigg cuidam do trabalho, né? Eles cuidam das obras, eles cuidam daquilo que perdurará como materialidade, né? Então são seres que lidam com as pedras, eles trabalham nas pedras, né? E eles são aqueles que vão justamente encaminhar, né, a última etapa desse percurso de Hanson até a chegada ao Oyarsa de Malacandra. É um pouco, né, parecido com a ideia da Divina Comédia, né? O Dante, quando ele chega, né, antes de entrar no purgatório, né, ele encontra, né, antes de chegar no inferno, na verdade, ele encontra com o Virgílio, que o acompanha, né, por todos os círculos do inferno, por todos os ciclos do purgatório, e lá no finalzinho do purgatório ele é abandonado, né, por Virgílio e é acompanhado ao longo do paraíso, acompanhado por Beatriz, né. O Pfiftrigg é alguém que vai acompanhar, né, o Hanson nesse caminho final aqui até a chegada ao Oyarsa de Malacandra. Então ele tem um diálogo, né? Então eu vou resumir a história aqui porque já estamos quase nos finalmente. Eu queria terminar aqui só com esse diálogo importante, né? Antes um pouquinho, não vou pegar a partir daqui porque que acho que dá para a gente entender bem, tá? O Oyarsa vai contar para ele, né, toda a preocupação dele, né, toda a preocupação que o levou, e aqui a chave de leitura importante de toda a trilogia cósmica, o levou a chamar o Hanson até Malacandra. Então, no fim das contas, né, o Veston e o Devine serviram de instrumento, né, um instrumento meio, né, atrapalhado, meio torto, né, mas serviram de instrumento do Oyarsa de Malacandra para que Hanson tivesse um contato com ele, porque ele queria passar uma missão para ele, uma missão que então vai ser levada a termo ao longo dos outros dois livros, né? Perelandra e esqueci agora o nome do terceiro livro, alguém mencionou aí para cima, depois eu me lembro. Bom, o fato é que, né, numa determinada altura da conversa, né, o Oyarsa de Malacandra diz para o Hanson que ele, né, o Hanson, assim como todos os Hrnal, não são diferentes, né, do né, não são diferentes, sobretudo, de Maleldil. E, em especial, interessa ao Oyarsa de Malacandra o convite feito ao Hanson, porque o né, o Maleldil, né, a segunda pessoa do né, havia escolhido se encarnar na imagem do Hrnal de Tulkandra. E para ele isso era um sinal muito evidente, né, de uma certa dignidade maior, né, de uma missão mais importante dos Hrnal de Tulkandra. E por isso ele queria, né, que Hanson estivesse ali, porque ele tinha uma missão para ele. Então ele já começa dizendo isso: não há entre os Hrnal e Maleldil diferença alguma.
né, eles são cópias de Mal-el-Dil, né, são imagem e semelhança de Mal-el-Dil. Olha que bonito. E aí tem esse diálogo curtinho, né, que para mim interessa muito valorizar com vocês. Eu encerro essa nossa live, né, falando disso aqui, deixando para vocês depois o gostinho para leitura deste texto, que eu acho que vale muito a pena. Bom, vou pegar a partir daqui. Pergunte o que quiser, disse a voz. Né? O Oyarsa ele não tem figura, tá? Ele aparece como uma luz, né? Uma voz que parece que tem uma certa luz, né? Que é difícil de ver, né? Uma luz meio difusa, que ele não sabe se é uma, né? Se é uma que vem, se vem ou não vem de algum lugar. Ele é uma luz, né? Uma luz e uma voz, sobretudo, né? Pergunte o que quiser, disse a voz. E aí, o Hanson pergunta: você tem subordinados lá nos céus? E aí o Oyarsa responde: em que outro lugar? Não existe outro lugar. Ele está dizendo que tudo o que há é céu. Ou seja, tudo o que há é domínio de Mal-el-Dil, né? Tudo o que há é domínio do né? E que, portanto, o tempo e o espaço não são, né, absolutamente nada em comparação com aquilo que o Mal-el-Dil experimenta, né, ao viver apenas a eternidade. Tá? Então, o único lugar que há é a eternidade. Pessoal, putz grila, né? Não tem coisa mais bonita do que isso aqui, né? Tudo o que há é a eternidade. O tempo e o espaço, na verdade, são acidentes, né, da eternidade. São acidentes, né, que a gente tem que viver. E aí ele diz: mas você, Oyarsa, está aqui em Malacandra, como eu estou. E ele responde: mas Malacandra, como todos os outros mundos, flutua nos céus. E eu não estou aqui totalmente como você está aqui, Hanson de Tulkandra. Criaturas da sua natureza precisam cair dos céus para entrar no mundo, precisam entrar no tempo e no espaço. Para nós, os mundos são lugares nos céus. Mas não tente entender isso agora. Basta você saber que eu e meus subordinados estamos neste exato momento nos céus. Eles estavam ao seu redor na espaçonave, não menos do que estão ao seu redor aqui. Quer dizer que vocês sabiam da nossa viagem antes que deixássemos Tulkandra? Não. Tulkandra é um mundo que não conhecemos. Somente ela está fora dos céus. E nenhuma mensagem provém dela. É o planeta silencioso. Hanson calou-se, mas Oyarsa respondeu às suas perguntas mudas. Nem sempre foi assim. No passado, nós conhecíamos o Oyarsa do seu mundo. Ele era mais brilhante e maior do que eu. E naquela época, não a chamávamos de Tulkandra. É a história mais longa e mais amarga de todas. Ele se tornou torto. Isso ocorreu antes que qualquer tipo de vida surgisse no seu mundo. Aqueles foram os anos tortos, dos quais ainda falamos nos céus, quando ele ainda estava preso a Tulkandra, mas livre como nós. Sua intenção era estragar outros mundos além do seu. Ele atingiu sua lua com a mão esquerda, e com a direita trouxe a morte pelo frio a minha Harandra antes do tempo. Se por meu braço Mal-el-Dil não tivesse aberto as Handramits e deixado fluir as fontes termais, meu mundo teria sido despovoado. Não o deixamos à solta por muito tempo. Houve uma guerra tremenda, e nós o expulsamos dos céus e o prendemos no ar do seu próprio mundo, como Mal-el-Dil nos ensinou. Lá, ele sem dúvida permanece até agora, e nada mais nós sabemos daquele planeta. Ele é silencioso. Acreditamos que Mal-el-Dil não o entregaria totalmente ao torto, e existem entre nós histórias de que ele teria tomado decisões estranhas e ousado coisas terríveis na luta com o torto em Tulkandra. Mas disso nós sabemos menos que você. É uma questão que gostaríamos de examinar.
E aqui está, né, eu fecho essa história, porque ele contou aqui para nós nada mais nada menos do que um resumo de toda a história da salvação, né? O mal entra no mundo através do velho Adão, e o mal é expulso do mundo através do novo Adão, né? Só que é uma batalha que ainda precisa ser vencida, porque o mal permanece habitando o mundo, né? E essa batalha precisa ser empreendida, né, pelos Rinal de Tulcandra. Ou seja, cada um de nós tem uma batalha para cumprir, né? Quer dizer, o que ele está dizendo é que cada um de nós tem uma batalha contra o mal para cumprir. E essa batalha contra o mal para cumprir, ela não se faz por força exclusiva das nossas capacidades, que afinal de contas são tão, né, frágeis, mas se faz sobretudo por força dessa coisa fundamental, aqui o Ross, né, definia como amor, né, e a memória de um amor tremendo como aquele do que se encarna na figura do Rinal de Tulcandra para salvar todo o gênero humano, né? Esta é uma tarefa que cada um de nós, em alguma medida, tem que cumprir, né? Essa tarefa de levar às últimas consequências a luta, né, contra o mal que afeta cada um de nós. Pessoal, essa imagem é uma imagem que eu quero que vocês guardem, né? A imagem justamente do nosso enfrentamento cotidiano com o mal que há em nós, né? Com o mal que nos aflige, que me aflige, que te aflige, né? Para nós psicólogos, e essa fica aí uma dica, né, da live literária, para nós psicólogos, dizer, constantemente o sofrimento, né, que nos chega na clínica é o sofrimento que a gente tem a tarefa de ajudar a salvar, né, o nosso cliente. A gente tem uma tarefa fundamental, e cada um de vocês que está aqui, que sofre, com um imaginário um pouco mais aberto, mais rico, a gente consegue entender um pouco mais claramente a dor que nos aflige e como a gente pode enfrentá-la. Não será nunca por força da nossa incapacidade, será sempre por força de uma missão que nos é dada. Uma missão que, para nós, é dada justamente, é lembrada justamente nos eventos que se aproximam, né, no Ocidente. Nós, no Ocidente, temos que falar disso, não podemos não falar disso. A experiência mais fundamental para nós no Ocidente, querendo ou não, afinal de contas, né, o pessoal dos náufragos dizia isso e eu faço minhas palavras dele. O sentido do que está para ocorrer nos próximos dias com a passagem de ano não é a passagem de ano em si. O sentido disso tudo é o evento que precede a passagem de ano, que é a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma encarnação que faz o próprio sentido mesmo da passagem de 2019 para 2020. Não se falaria dessa passagem se não fosse o fato de que o sentido mesmo do tempo é Nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido mesmo dos nossos enfrentamentos na vida é aquilo que a gente encontra na experiência da encarnação. Por mais que isso possa parecer estranho, à primeira vista, numa live literária, na qual a gente está falando de ajudas, de auxílios para aqueles que são psicólogos, para aqueles que aqui estão, esta é, sem dúvida nenhuma, uma missão que nenhum de nós pode abrir mão dela. Enfrentar o mal. E enfrentar o mal sabendo que a gente é acompanhado por uma realidade como essa, uma realidade absolutamente extraordinária como esta. É isso, povo. Desculpa se eu fui mais longe do que eu queria. Falta 1 minuto para terminar aqui, já está pingando o tempinho aqui. Queria apenas que vocês pensassem nisso. Fica o convite para a leitura deste como dos demais. Estarei certamente tratando dos demais aqui em gerundês, inclusive para vocês. Em alguma das próximas lives eu vou falar das duas outras obras da trilogia cósmica. Para a semana que vem, porém, eu tenho uma novidade. 2 últimos recados nos 50 segundos finais. Quarta-feira, live sobre maturidade. E eu quero lembrar vocês de amanhã, às 21 horas, a live com o professor Tiago Amorim e eu, na qual nós vamos falar do curso presencial Relacionamentos, Dor e Glória,
só vai conseguir participar dessa live quem se inscrever, porque a live não vai ocorrer aqui no Instagram, ela vai ocorrer numa plataforma especial que só vão ter acesso aqueles que se inscreverem na live. Então, por favor, todos que estão aqui ou os que assistirem a essa live depois, corram lá na bio, na minha bio, tem lá o link para se inscrever para essa live. Tchau, pessoal, 10 segundos, fiquem com Deus, até quarta-feira. Obrigado demais por todos vocês que estiveram aqui.